Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro nesse começo de domingo, um dia em que normalmente nós estamos mais tranquilos, menos pessoas trabalham, mais pessoas acordam mais tarde, é um dia para a gente colocar os nossos afazeres em dia, ou simplesmente para descansar, para ter uma atividade cultural, para encontrar os amigos, os familiares, e também para tomar pé das coisas que estão acontecendo na nossa cidade, na nossa comunidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo. E hoje, se você abrir todos os jornais aqui no Brasil, que tem sempre um enfoque sobre as coisas que acontecem no planeta, você vai perceber que o Brasil se converteu numa espécie de puxadinho dos Estados Unidos da América de uma maneira descarada. Isso porque todos os jornais estão abordando as eleições nos Estados Unidos, que já começaram, mas formalmente amanhã, que é o dia derradeiro das pessoas irem em massa para a votação naquela democracia que é muito difícil de se explicar do ponto de vista da racionalidade humana. Se um presidente eleito lá nos Estados Unidos representa a vontade da maioria do povo como um todo, se esse é um modelo que deveria ser exportado. Muitas coisas complicadas estão sendo exportadas lá dos Estados Unidos da América para nós aqui no Brasil. Mas quais são as consequências práticas? De onde vêm algumas situações e como é que acontece a reprodução quase automática de coisas que acontecem por lá? Bom, eu vou enfrentar com vocês algumas dessas perguntas, tentando trazer algumas respostas que eu acho que ajuda a gente a compreender melhor por que essa história toda interfere na nossa realidade. Mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E como vocês que acompanham o nosso portal já sabem, eu sempre que possível gosto de ficar num lugar aberto e eu não tenho como deixar de imaginar como era o encontro dos antigos filósofos há mais de 500 anos antes de Cristo com as pessoas que queriam escutar aquilo que eles estavam dispostos a chamar atenção para uma reflexão. Eles faziam esse tipo de atividade ao ar livre, né? Não tinha barulho de avião, não tinha carro, ou mesmo os veículos da época, né? As bigas, as carroças, os animais que estavam por perto, não chegavam a incomodar, né? Então isso dava para levantar algumas questões e ir fundo, mergulhar nelas. É o que a humanidade tem tentado fazer ao longo de tantos séculos. Mesmo antes dos filósofos, certamente, lá na caverna, um troglodita ali puxava um papo e as pessoas ficavam pensando ali sobre o que estava acontecendo, né, na sua vida. Hoje aqui para nós, no Brasil, a gente sofre reflexo de um processo de colonização que já vem de longe, por várias razões, né? O Brasil, desde que os portugueses chegaram aqui no território, já houve um processo de interferência na realidade das pessoas que habitavam aqui, como aconteceu em todos os lugares do mundo onde o estrangeiro, o alienígena, chegou. Houve um choque cultural e houve ali o esmagamento, muitas vezes, da cultura local. Mais recentemente, eu vindo para cá bater um papo com vocês, me veio à cabeça a letra da música Geração Coca-Cola, de Renato Russo, é de 1985. E ela tem a ver com tudo que a gente está falando, né? Diz a letra aqui: quando nascemos, não vou falar toda a letra, só os trechos aqui iniciais, né? Diz a letra: quando nascemos, fomos programados a receber o que vocês nos empurraram com os enlatados dos USA de 9 a 6. Desde pequenos, nós comemos lixo comercial e industrial, mas agora chegou nossa vez. Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião. Somos o futuro da nação, geração Coca-Cola. E aí a letra segue, né? Mas essa é a letra de Renato Russo. Ela já registra que mesmo no tempo onde não havia internet, nós aqui recebíamos uma espécie de lixo enlatado porque os filmes que vinham de Hollywood vinham sempre nas latas, né? Os filmes eram condicionados em lata. Assim como os produtos industrializados, muitos deles importados aqui para o Brasil,
também vinham enlatados, que eram processados, eram espécies de lixos que nós consumíamos aqui sem ter a capacidade de produzir alguma coisa por conta própria. E esse modelo que ele critica ali, ele mostra que modelou a cabeça do povo brasileiro, de tanto receber essas informações enlatadas, o modo de viver, o modo de pensar, o modo de enxergar o que é democracia, o que é felicidade, o que é bem-estar. Isso tudo foi puxado para cá. Isso modelou a cabeça do povo de países como o nosso de uma maneira muito eficiente. Nós passamos a nos vestir muito parecidamente com aquilo que nós víamos lá fora, até de uma forma inconveniente para o nosso clima, um país com tantas diversidades de clima, enfim. Mas só para ilustrar um pouco o que acontece nos dias de hoje. Se aquele lixo vinha de navio, vinha de avião, ele vinha de transporte muito mais lento, hoje o lixo chega de uma velocidade da luz, né? Ele chega instantaneamente. Então o Brasil passou a importar não só o lixo comercial e industrial, a gente passou a absorver também um lixo cultural e um lixo político. Esse que foi o pior, esse que atua sobre a nossa realidade nos dias de hoje. Se os grandes veículos de comunicação reproduzem o lixo que está acontecendo lá fora, aqui dentro, com maior normalidade, pelas redes sociais a gente passou a ter um lixo político, um lixo danoso, extremamente danoso e perigoso, não só para eles lá, mas para o mundo todo, de uma maneira muito mais eficiente. Então, quando a gente vê, por exemplo, que a extrema-direita nos Estados Unidos, ela conseguiu exportar para o Brasil um extremismo de direita também, uma coisa insana, que é insana para eles lá também, né? Como eu já conversei com vocês em encontros anteriores, quando eu comecei a estudar o Olavo de Carvalho. Quando eu estava dando aula, eu comecei a receber alunos, professores, conversando coisas muito estranhas, coisas sem o menor fundamento, e eu queria saber de onde vinha aquilo, e eu descobri que alguns eram alunos do Olavo de Carvalho, que eu não sabia quem era. Me inscrevi também para ser aluno da criatura, para até saber, né, se eu estava errado em muitas coisas que eu estava pensando, muitas coisas que eu estava lecionando, ou se eu estava diante ali de um vigarista que a gente não tinha percebido aí, de um psicopata, um estelionatário. E eu cheguei à conclusão que eram essas últimas questões aí, não tinha nada de intelecto legítimo, sincero, no meio do que fazia a criatura. E isso é uma pergunta, essa é uma pergunta que eu faço muito para pessoas que eu encontro aí, que fizeram o curso de Olavo de Carvalho, se algumas delas checavam aquilo que ele falava, se as pessoas iam à fonte, se iam verificar se aquilo que ele tinha dito, que estava escrito mesmo, ou se aquilo que estava escrito estava sendo interpretado por ele de uma forma correta, de uma forma leviana. E ninguém nunca fez isso. Tanto é que é só você pegar um dado concreto de algo que ele mentiu e jogar para uma pessoa, que você vai ver que a pessoa simplesmente se comportou como um miquinho amestrado, sem refletir, sem pensar naquilo que estava sendo dito pela criatura. Isso teve um dano muito grande na nossa existência aqui, nossa realidade política, porque esse lixo foi multiplicado, esse lixo político foi multiplicado de uma forma muito visceral. E como ele deu certo nos Estados Unidos, ele daria certo no Brasil, daria certo em outros lugares do mundo, pelo menos para uma parcela da sociedade. O pânico moral, a perseguição a grupos de direitos minoritários na sociedade, a estigmatização de pessoas, o ataque ao mais fraco, ao mais simples. Então, isso foi um modelo que aconteceu nos Estados Unidos, que foi aprofundado depois do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, com pessoas aplicando uma espécie de pânico moral, pânico vermelho, pânico anticomunista, pânico anticomportamental, pânico que eles chamam de pânico gay nos Estados Unidos. Isso atraiu a atenção de camadas muito grandes da sociedade norte-americana que não percebiam que o capitalismo lá, o sistema econômico, já estava criando dificuldades para parcelas muito grandes da sociedade. As pessoas começaram a ficar absorvidas com o fantasma, o alienígena, o comunista. E muitos vigaristas se aproveitaram disso. A gente teve nos Estados Unidos um movimento chamado macartismo, né, de um senador, McCarthy, que implementou lá uma cruzada anticomunista. Não foi patriotismo, não foi por nenhum valor maior. Foi para se dar bem mesmo. Um político vigarista que se juntou com mais vigaristas, um deles, o Cohen foi
um mentor que viria a ser mentor depois de Donald Trump, muitas décadas depois, né? Então, o Olavo de Carvalho, ele pegou esse tipo de estrutura intelectual que fazia com que pessoas se dessem bem nos Estados Unidos e começou a traduzir isso e jogar aqui para o Brasil. O pânico moral, o pânico vermelho, tudo que ele falava, muitas coisas que ele falava, para ser mais honesto, né, ser honesto aqui com vocês, eram coisas que ele tinha lido, que tinham funcionado, tinham causado pânico nos Estados Unidos. Ele pegou aquilo, empacotou, traduziu e mandou para cá. Eu consegui as fontes, escrevi sobre isso nos nossos editoriais aqui, que eu coloco na descrição do nosso vídeo. Publiquei algumas coisas no Twitter e chegou até ele veio, reagiu também, falou um monte também, me atacou, mas, enfim, eu achei que não queria ler, mas acabou lendo também. Mas foi interessante, mas isso dá conta pra gente do que aconteceu aqui, como também vigaristas, oportunistas começaram a absorver esse lixão para se darem bem no campo político e no campo econômico. A figura do Bolsonaro é o maior expoente dessa história toda, porque ele é um ignorante raiz, ele é um apedeuta total, ignorante profundo. Ele nunca tinha defendido o que ele passou a defender de uma forma mais orgânica, de uma forma mais visceral. A família, Deus, pátria, propriedade. Nunca entrou nessa coisa. Isso aí foi um troço que jogaram para ele. Olha, vai nessa linha, repete esses bordões aqui que você vai atingir uma parcela muito importante da sociedade. Isso deu certo. Felizmente nós conseguimos dar uma chacoalhada nessa história, demos uma segurada com a eleição do Lula. Nós conseguimos barrar a ascensão do inferno, a permanência do inferno, não significando que a gente partiu direto para o céu. A gente precisa melhorar muitas coisas no nosso país e esclarecer muitas coisas também. No entanto, a coisa sofreu um freio e a realidade está funcionando, pelo menos para algumas pessoas, como um ensinamento do que aquilo que elas estavam chupando, que elas estavam absorvendo, eram valores mentirosos, eram farsas, porque o Brasil não teve ameaça comunista, Deus não foi ameaçado, a família de ninguém foi dissolvida com o governo Lula e a propriedade também não foi atacada. Então ninguém perdeu absolutamente nada, em absolutamente nenhum campo aqui no nosso país. Muito pelo contrário. A gente analisando com lupa, houve algum ganho para muitas camadas aqui no nosso país. Então são essas questões que eu queria trazer como reflexão para vocês aqui hoje, já alertando que o que acontecerá agora nos Estados Unidos, a disputa de uma eleição no meio desse lixão todo, para o mundo, por incrível que pareça, pode não ter muita influência do ponto de vista de alterações estruturais. Porque se tem uma coisa que quase nenhum autor abordou até hoje, qual a funcionalidade desse processo todo para quem? Quem é que ganha com essa história toda? O conflito de extrema-direita com o resto da civilização, com o resto da racionalidade. Bom, só quem ganha é quem está já ganhando há muito tempo com essa história, quem continua a ganhar mais com essa história toda. Os grandes grupos econômicos nacionais e transnacionais. Quanto mais nós estivermos aí gastando nossas energias entre nós, entre pessoas das classes sociais próximas, quem está no topo da pirâmide está só observando isso. Para eles é indiferente, o jogo está sendo jogado. Para eles tanto faz se vai ganhar Câmara, se vai ganhar Trump, porque os negócios vão continuar prosperando do mesmo modo. Não há nenhum tipo de perspectiva de uma alteração nas desigualdades das classes sociais com essa eleição nos Estados Unidos. Esse fenômeno que está acontecendo lá e que tem influência aqui, para nós deveria servir pelo menos como alguns pontos de partida para a gente refletir bastante o que é que nós estamos consumindo aqui no Brasil, por que essa história existe e onde é que a gente tem que atacar esse problema. Na raiz, com muita informação, muito esclarecimento, muita reflexão e muito desprendimento, né? Muita humildade para falar com as pessoas. Bom, eu fico por aqui, gente. Mais tarde a gente se encontra no próximo Portal do José. Um grande abraço, tenham um ótimo domingo. Tchau!